Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou te apresentar as 4 ações que pagam dividendos mensais, o que vai proporcionar para você uma grande previsibilidade de renda pingando todos os meses na sua conta. E se você quer saber quais são essas ações, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Investir em ações que pagam dividendos mensais pode acabar proporcionando para você uma renda recorrente, um dinheiro pingando todos os meses. E à medida que você acumular um patrimônio mais elevado, o dividendo que você receber todos os meses vai ser suficiente para ajudar você a pagar algumas contas. Mas de fato, o que é o dividendo? O dividendo nada mais é do que a distribuição de lucro que uma empresa faz para o seu sócio. E quando você compra uma ação da empresa, você tem direito a receber todos os dividendos que ela decidir distribuir. E geralmente as empresas que pagam dividendos, principalmente aquelas que pagam dividendos todos os meses, são empresas que estão em um estágio de maturação do seu negócio mais avançado, ou seja, são empresas grandes dentro dos seus segmentos. E quando uma empresa paga dividendos mensais, significa que muito provavelmente a empresa tem uma boa previsibilidade de receita, ou seja, ela tem quase que uma renda garantida, porque ela consegue vender produtos e serviços que os seus clientes gostam, e elas estão em um estágio de maturação mais avançado. É uma empresa grande dentro do seu segmento, e ela não tem para onde colocar esse dinheiro, não tem como ela pegar todo o lucro e reinvestir na operação para crescer. Então, por isso, ela acaba querendo distribuir para o sócio. E na maioria dos casos, as empresas acabam optando por pagar dividendos de maneira semestral, ou seja, 2 vezes ao ano, ou também de maneira trimestral, pagando para você a cada 3 meses. Mas existem poucas empresas, no caso da Bolsa Brasileira apenas 4, que pagam todos os meses. Mas além, é claro, de você olhar a frequência dos dividendos, é importante você avaliar outras questões, porque de nada adianta uma empresa pagar dividendo todo mês se a empresa não for boa ou se a empresa não tiver uma boa distribuição. É melhor você receber um dividendo por ano, sendo que esse dividendo é maior do que você receber dividendo todo mês se for um dividendo muito pequeno. Então, para isso, eu selecionei 4 indicadores para você avaliar antes de sair querendo comprar essas ações que eu vou te apresentar. O primeiro dado a ser avaliado é o histórico do dividend yield. E o que é o dividend yield? É um indicador que mede a relação entre os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, de maneira somada, dividido pelo preço da ação, e depois você multiplica por 100 para ter o dado em percentual. E é importante que o dividend yield histórico seja alto, porque de nada adianta a empresa ter um dividend yield hoje de 10%, se nos últimos 5 anos ela não pagou nenhum dividendo ou o dividend yield foi muito pequeno. Então olhar para a média histórica de pelo menos 3 a 4 anos acaba ajudando você a tomar uma melhor decisão. O segundo indicador a ser avaliado é o indicador chamado payout, que mede a relação entre os dividendos pagos pela empresa nos últimos 12 meses pelo seu lucro líquido nos últimos 12 meses. E por que esse dado é bastante importante? Porque se o payout for acima dos 100%, vai significar que a empresa pagou mais dividendo do que ela de fato lucrou. E esse é um modelo de negócio completamente insustentável. Só dá para a empresa pagar dividendo para o sócio à medida que ela consegue ter um lucro exatamente igual ou um lucro maior. Por exemplo, se a empresa de maneira consistente paga mais dividendo do que ela lucra, em algum momento ela vai acabar tendo algum tipo de problema financeiro e você deve evitar ao máximo empresas que tenham um payout acima do 100%. É claro que em alguns momentos isso vai acontecer, até porque às vezes a empresa vai distribuir um lucro que ela acumulou em anos anteriores, mas na média, se você calcular nos últimos 5 anos e esse valor for muito acima do 100%, você tem que tomar cuidado. Terceiro dado é o baixo endividamento. A empresa que paga bons dividendos, para que ela consiga continuar pagando para os próximos anos, ela precisa ter uma baixa relação da dívida com os seus resultados. E geralmente você vai avaliar isso comparando a dívida líquida com o EBIT, que é o lucro operacional da empresa. Cada setor vai ter a sua dinâmica, então não existe um valor perfeito para você definir se a dívida está alta ou baixa, mas quanto mais previsível for a receita da empresa, maior poderá ser a sua dívida, e o oposto também se aplica. Quanto menor for a previsibilidade da sua receita, menor poderá ser a sua dívida em relação ao seu lucro. E o quarto e último dado é justamente a previsibilidade de receita. Geralmente, empresas que pagam dividendos têm uma boa previsibilidade, mas é importante que você entenda o seu modelo de negócios. O que a empresa faz? Qual serviço ela presta? Há quantos anos ela está posicionada no mercado? A partir dessas informações, você vai conseguir entender o quão previsível é o ganho que ela tem. E depois de você ter seguido todos esses passos, agora sim eu posso apresentar para você as 4 ações que pagam dividendos todos os meses. A primeira empresa que eu vou te apresentar é o Banco Itaú, e você pode se tornar sócio da Itaú comprando suas 2 ações de código ITUB3 ou ITUB4 na bolsa. Começando com a avaliação do dividend yield histórico da empresa,
a gente pode observar que entre 2020 e 2023, a empresa pagou poucos dividendos em relação ao seu preço da ação, por volta da casa dos 4%, mas por conta de uma norma do Banco Central, que estabeleceu um limite para que as instituições financeiras pagassem dividendos nesse período. Tanto é que em 2024 e no ano de 2025, a gente percebe que o dividend yield passou dos 7%, algo que também já havia acontecido lá para 2019. Próximo dado é o quanto a empresa pagou de dividendos em cada um dos anos e a gente consegue perceber que, na média, o dividendo vem aumentando. É claro que no ano de 2019 ela ainda não conseguiu superar esse dividendo que ela pagou nessa época, mas ainda assim, se a gente pega 2021, 22, 23 e 24, esses valores são muito maiores do que ela pagou lá para 2017, 16 ou anteriormente. Então, as mínimas que a empresa pagou de dividendos em anos ruins ainda são melhores do que as máximas que ela pagou em anos mais passados. E agora vamos para a próxima empresa, que é o Banco Bradesco, de código BBDC3 ou BBDC4. E tanto para o Bradesco quanto para as ações do Banco Itaú, as ações de final 4 acabam pagando um pouco mais. Então, se você está investindo nessas empresas querendo dividendo, o final 4 acaba sendo uma opção melhor. E vamos olhar agora para o dividend yield, assim como nós vimos em relação ao Itaú, e a gente percebe que o dividend yield cresceu bastante em 2023 e também em 2024, chegando muito próximo ao patamar de 10%, mas isso aconteceu principalmente porque as ações do Bradesco acabaram se desvalorizando bastante, muito mais do que a queda que ela teve no seu lucro. Então, consequentemente, a relação do dividend yield acabou subindo bastante. Mas ainda assim, se a gente pegar a média dos anos anteriores, lá para 2021, 2019, até em anos mais passados, ela sempre acabou pagando um bom dividend yield. Até se a gente pega a média que está calculada aqui automaticamente, nós vemos que a média histórica ficou em 4,86%. E olhando para o quanto a empresa pagou de dividendo em cada um dos anos, a gente percebe que no ano de 2020 até 2022, como aconteceu com o Itaú, ela pagou menos dividendos por conta das regras que eu havia mencionado, mas ela vem se recuperando. Então, em 2023 ela pagou bastante, 2024 ela pagou menos porque o lucro dela diminuiu bastante, e em 2025 a expectativa é que ela volte a pagar mais dividendos em comparação a 2024, porque a tendência é que o seu lucro volte a crescer. Próxima empresa que eu trouxe para vocês é o Banco Banestes, que pode ser comprado na bolsa de código BEES3 ou BEES4. Nesse caso do Banestes, a ação final 3 acaba sendo a melhor opção, porque paga mais dividendos e acaba também tendo mais liquidez para que, caso você queira vender, você consiga ter a opção. Mas é importante ter em mente que o Banestes é um banco que tem pouca movimentação no mercado, independente do tipo de ação que você decide comprar. Então, se você tem um patrimônio maior para investir, acabaria não sendo a melhor das opções. Olhando para o histórico do dividend yield, a gente consegue perceber que é uma média bastante elevada no prazo recente. De 2021 para frente, praticamente em todos os anos, o dividend yield passou com facilidade dos 7%, com exceção de 2023, mas ainda assim é um dividend yield bastante elevado. E quando olhamos para a distribuição ano após ano, a gente percebe que de 2020 até 2024, de maneira consecutiva, o dividendo aumentou, e em 2025, muito possivelmente, esse dividendo vai passar em relação ao que foi pago ano passado. E a última empresa que eu trago para vocês, que é a única que não é do setor bancário, é a JHSF, que é uma incorporadora imobiliária focada no segmento de alto luxo, e as suas ações são únicas na bolsa de código JHSF3. É uma empresa que por muitos anos acabou não pagando dividendos, então a gente pode estar observando entre 2015 até 2018 ela não pagou nada, mas de 2021 para cá ela vem pagando bons dividendos. Em 2021, o dividend yield bateu 7%, em 2022, o dividend yield caiu para 4,16%, mas desde então, ele passou da casa dos 8% em cada um dos anos. E por fim, olhando para os dividendos pagos em cada um dos anos, a gente consegue perceber que na média ela vem pagando mais dividendos. De 2021 para cá, em todos os anos, ela pagou mais dividendos do que em qualquer um dos anos antes de 2020. Fechado o caso da JHSF, assim como as outras 3 empresas, é importante ter em mente que você também precisa entender mais sobre o modelo de negócios de cada uma dessas companhias, porque essa é a única forma de você entender se a empresa tem uma receita previsível ou não. No caso do Banco Itaú, não tem muita dúvida sobre a empresa, porque é o maior banco da América Latina. O Bradesco acabou tendo grandes quedas nos seus lucros nos últimos anos, mas ainda assim é uma gigante no seu setor. O Banestes acaba sendo uma empresa um pouco duvidosa, porque é uma empresa estatal, então é um negócio que você tem que tomar um pouco mais cuidado antes de investir. E por fim, a JHSF está presente em um setor cíclico,
que é o setor de incorporação e construção imobiliária. Então é importante que você tenha em mente antes de querer concentrar o seu dinheiro tanto na JHSF quanto no Banestes. E tenha em mente também que, apesar das vantagens de você investir em uma empresa que paga dividendos mensais, nesse caso está relacionado a você ter renda todo mês e vai ter a possibilidade também de reinvestir o seu dinheiro todo mês, esse não é o único fator a ser analisado. Como eu mencionei no início do vídeo, é melhor você pegar uma empresa que paga dividendo uma única vez por ano e tem um dividend yield de 8, 10% ao ano, do que pegar uma empresa que paga todo mês e tem um dividend yield de 3, 4%. Além disso, o dividendo é só uma consequência da operação da empresa. Se a empresa é ruim, mesmo que ela pague dividendos todos os meses, não vai fazer sentido você comprar suas ações. E tendo tudo isso em mente que eu mencionei ao longo do vídeo, você vai conseguir tomar uma melhor decisão para montar sua carteira de investimentos. E agora, para você que quer entender ainda mais sobre como encontrar boas ações de dividendos, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar todas as suas decisões no mercado de ações. Dessa forma, você vai investir com muito mais segurança, muito mais rentabilidade, sem precisar ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso às 4 ações que pagam dividendos mensais aqui na Bolsa Brasileira. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!